Fala, turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Plantões. O podcast onde a gente pode falar de medicina de forma muito mais leve, divertida e hoje muito mais bem posicionada no digital. A gente está recebendo uma convidada muito especial que eu estou conhecendo pessoalmente pela primeira vez hoje. A gente já interagiu algumas vezes, já conversou algumas vezes nas redes sociais e eu tinha muita vontade de conhecê-la melhor. E antes de eu apresentar, eu queria só agradecer a nosso patrocínio aqui, a Arco, que é a consultoria que eu sou um dos fundadores. Vou explicar mais sobre a Arco durante o episódio, mas isso aqui só é possível porque a Arco tá nos apoiando e abraçou esse projeto aqui junto com a gente. Então, queria apresentar agora. Queria que você se apresentasse agora, na verdade, Lud. Muito obrigado por aceitar o convite. Estou muito animado pro papo. Fiquei muito honrada, né? Porque é uma pessoa que eu já admirava, que a gente já conhece, que trabalha com a mesma verdade que a gente, né? Então, vou me apresentar, eu sou a Ludmila, eu sou médica, formada pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, eu tenho 16 anos de formada, e hoje eu atuo como médica tricologista. Foi uma segunda especialização que eu fiz, a minha primeira é anestesiologia, né, que eu conciliei por muito tempo, mas há 6 anos eu estou no digital e há 6 anos eu atendo cabelos e me encontrei. Muito bom. Olha, o principal motivo de eu ter chamado a Lud aqui, gente, é porque eu considero que ela se posiciona muito bem no digital. Ela consegue atrair uma quantidade grande de pacientes de forma ética, de forma realmente que destoa muito de muitas coisas que a gente vê na internet aí. E eu tava lembrando aqui, como eu te vi pela primeira vez, eu acho que foi um vídeo seu que viralizou muito, que era você no consultório. Acho que você estava de jaleco, não sei. E aí, como se você estivesse conversando com uma pessoa e respondendo dúvidas, sabe qual vídeo que é esse? Foi esse vídeo. Esse vídeo eu ganhei 250 mil seguidores. Você acredita nisso? 250 mil seguidores em um vídeo? Foi. Naquele formato antigo do Rafa Brito? Sim, sim. Foi. Porque eram perguntas polêmicas e as pessoas se revoltaram e aí começou. Nossa, eu cheguei a tentar fazer algumas vezes. Teve alguns vídeos que realmente converteram bem, mas nada parecido com esses. É o preço da polêmica, né? Meu Deus. Mas vamos começar a falar disso, então. Falar, sim, com Como certeza. É que foi isso? Na verdade, como é que foi que você... Vamos deixar isso um pouco mais para o meio. Como é que foi que você começou a se posicionar? Você falou que mudou, teve uma transição de carreira Sim. aí. O que te despertou? Tem quanto tempo? Como é que foi? Então, eu sempre gostei de ser anestesista, sempre fui muito realizada, mas quando eu virei mãe, em 2017, isso começou a pesar muito para mim, porque anestesista tem hora para chegar e não tem hora para sair, né? E aí eu queria muito um trabalho que eu conseguisse ter mais previsibilidade. E a dermatologia sempre foi uma especialidade que eu amei, inclusive, durante a minha residência de anestesia, eu larguei a anestesia, larguei o R1 para fazer dermato, aí achei os assuntos muito... eu não estou salvando vida, voltei para anestesia, então eu fiz 2 R1s de anestesia no Rio de Janeiro, foi. E aí isso ficou latente em mim, aí eu comecei a anestesiar para um cirurgião de transplante capilar, muito conhecido, que é o Marcelo Pitchell, e aí comecei a apaixonar por cabelo, porque ele é um artista de cabelo e tal. E aí eu comecei a estudar e receber pessoas, e como ele é criador de uma técnica de implante do fio longo, ele que criou essa técnica de sem raspagem, né, no mundo. Então ele recebia gente do mundo inteiro e eu fiquei fascinada, porque chegava ali o creme de la creme para mim ali. Você estava ali na anestesia, mas de olho. E aí eu comecei a fazer, com minha filha ainda pequena, eu ia para o Rio e fiz dermatoclínica e depois lançou-se a subespecialidade de tricologia, que eu fui muito hostilizada, inclusive, no bloco cirúrgico, porque é um ambiente mais machista, você sabe, né? E as pessoas falavam, o que é isso, tricologia? Tipo... Isso foi quando? 2018. Como assim você está largando? Como assim você quer fazer um negócio? A anestesia é a melhor especialidade que tem e tal. Então eu sofri um preconceito, mas a gente tem alguma coisa, assim, aí eu vou para o lado espiritual, assim, que a gente fala, vai e faz, porque tem uma explicação. E às vezes eu ficava sem entender. Eu ainda amamentava, às vezes eu estava lá na pós jorrando leite, mas existia alguma coisa ali, faz, vai tocando. E é claro, né, Vitor, que estar numa especialidade que já me dava dinheiro foi mais tranquilo de eu fazer uma migração, porque não foi aquela coisa brusca. Eu conseguia, eu não precisava da tricologia para viver, então a minha transição foi mais leve. Entendi. Então foi assim que eu decidi e hoje eu entendo por quê. Entendi. Então você fez a especialização lá em dermatoclínica e depois tricologia em 2018. E você começou a postar quando?
Então, aí em 2019 eu criei o @medicina do cabelo, Sim. mas ainda não tinha coragem. E aí em 2020 eu comecei a postar e veio a pandemia, que eu falei, acabou meus sonhos, né? Aham. Só que na verdade foi aquele negócio do enquanto uns choram, os outros vendem lenço, Exato. porque começou todo mundo ter Muita queda de gente cabelo. cresceu. Ah, E ter tá. queda de cabelos assim, as pessoas ficaram careca na pandemia e nunca mais deixaram de ficar. Eu, inclusive. E aí eu entendi, né, então eu comecei a atender, aí atendia colegas de academia, etc e tal, mas aí eu comecei a postar uns conteúdos tímidos ali em 2020, mas assim, Uhum, entendi. sem nenhum propósito. E uma observação que fica até de um conselho, que eu fico até arrepiada de falar, assim, foi engraçado que eu tinha 2.500 seguidores na minha rede pessoal. E eu fiquei meses com 100 e poucos seguidores no Medicina do Cabelo. Nossa. Mesmo eu postando, gente, eu postei um negócio lá no Medicina do Cabelo. Então, assim, os Ninguém ia. meus amigos não foram para o Instagram. Então, isso serve, assim, muito para a gente ensinar para as pessoas que a gente não vai esperar a aprovação de quem está do nosso lado, porque as pessoas vão esperar a aprovação geral, independente, né? Exatamente. E, assim, claro que a gente está aqui, né, assim, família vai sempre nos apoiar, mas isso é uma realidade dura, às vezes, mas que, ao mesmo tempo, encoraja. Então, você tem que fazer independente da aprovação. E aí, quando eu comecei a chegar próximo dos 1.000, as pessoas começaram a chegar, ai, que engraçado aquilo que você postou, mas eu não tive o êxodo do pessoal para o Sim. profissional naquela época. Isso me marcou muito, mas Aham. me fortaleceu muito também. Sim. Sabe que eu percebo isso também? A única pessoa que comenta em todos os meus posts, desde o primeiro post, é minha mãe. E a Bruna. Mas, assim, amigo, a gente realmente não tem que ficar Incrível. criando uma expectativa. E, assim, eu não vou julgar também. Eu acho que tem alguns fatores envolvidos, mas eu acho que amigo tem até um pouco de vergonha, entendeu? Às vezes de ir lá e te apoiar na frente de todo mundo, quando você é pequeno, assim, com medo de outras pessoas chegarem e falarem assim, o que esse cara está comentando? O cara é ridículo ali, fazendo, achando É que é tão famoso. complexo, né? Aí não sei se é um pouco de inveja também, É, de pessoa que queria estar fazendo o que você está fazendo. a coragem, né? É, A frustração. Eu acho que envolve comportamento humano, envolve coisas muito profundas do ser humano, exato, né? Que a gente não fala assim tão exato. abertamente. E aí depois que você toma uma certa relevância, aí vem os tapinhas nas costas, tem gente que Uhum. quer surfar a onda, que te pede favor, igual a gente estava comentando aqui. É o tempo todo. Então, exato, é um ciclo, mas quem está começando, e às vezes tem gente que vai assistir esse episódio porque se inspira em você, inspira no que você faz, quem está começando não precisa esperar essa aprovação de amigos próximos, não. Não Tá? pode. Não vai ter comentário, não vai ter tapinha nas costas. Não, quem vai te apoiar no início ali são os parentes muito próximos. E Muito olhe lá. próximos. E ainda assim, tem certeza, minha filha? Pensa no nosso bem, né? Porque Exatamente. você já é anestesista, inventar essa moda, você já é, né? Exato. Então foque muito em conquistar, em expandir suas barreiras, expandir suas fronteiras para pessoas que ainda não te conhecem e conseguir começar a captar seus primeiros fãs. Eu gosto muito de uma coisa que, quando eu comecei, o Bruno Perini falava muito. O segredo para você crescer e montar um negócio no digital é ter seus primeiros fãs fiéis, seus primeiros 100 fãs fiéis. Aham, Seus eu primeiros também já vi você isso. lembra ele Aham, falando eu isso? adoro E ele. eu ficava focado nisso. Não, eu tenho que conseguir meus primeiros 100 fãs fiéis que não são conhecidos, Aham. não são família. E aí, aos poucos, você vê uma pessoa, um arroba, comentando em tudo seu e respondendo todos os seus directs que você não conhece. Que legal, esse cara é meu fã. Aí vem Muito outro, 2 que sempre engraçado. comentam, 3. E aí depois você vai ver se já tem 100 fãs fiéis. E esses fãs fiéis, eles espalham a palavra e depois você tem 1.000 fãs fiéis. E aí vai crescendo e você realmente consegue criar um negócio daquilo ali. Exatamente. Mas realmente demora e você tem que focar nesses primeiros 100 fãs fiéis. Não precisa achar que os seus amigos próximos vão validar, não. Né? Não precisa. E tudo bem. A gente não precisa. A gente tem que acreditar na nossa verdade e não olhar mais para trás. Exato. E aí, beleza. Então foi lá, você começou a postar, tinha pouca gente. E aí, quando que começou a virar a chave? E aí, calma, você continuava trabalhando como anestesista? Muito, Aham. muito, porque na ocasião eu também me divorciei do pai da minha filha. Nossa. E tinha toda uma pressão para eu voltar para o Rio de Janeiro, eu não queria, e ele queria que eu fosse para o Rio, então eu trabalhava muito. Então eu já gravei stories de cabelo embaixo da beliche do João 23, respondendo caixinha de pergunta, com roupa de bloco, já gravei, assim, já gravei, porque eu tinha uma coisa assim, eu não vou parar,
eu vou postar todos os dias. Então, assim, na época eu até era mais Caxias do que eu sou hoje. Eu era tão Caxias, meu pai morreu na pandemia de Covid, meu pai era uma pessoa muito próxima minha. Ele morreu em 3 semanas, meu pai era super jovem, foi muito traumático. E na época, meu pai falava assim, você não desiste, você nasceu para fazer isso, você nasceu para comunicar. E ele com falta de ar, eu lembro disso. E ele falou assim para mim, e eu lembro que o dia que meu pai foi entubado, eu falei, gente, hoje eu não estou muito bem, aconteceu, eu lembro que eu contei. E aí várias pessoas falaram assim, dá um tempo do Instagram, curte esse luto seu, né? Assim, logo depois ele morreu. E claro, eu fiquei uns dias sem postar, claro que eu diminuí a postagem, mas eu nunca pensei na palavra luto. Tipo assim, eu nunca pensei na palavra pausa. Porque eu sabia que aquele momento ali seria um momento para me fortalecer. Sim. Então, como era um desejo, e meu pai acreditava muito nisso, a forma que eu tive para vencer o meu luto foi fazer o que ele, com falta de ar, me falou, não para. Então, eu não parei nem quando meu pai morreu. Nossa, poxa, que legal. E assim, pode ter certeza que ele está com muito orgulho, né? Tem Sim, muito orgulho. Sim. E foi o que te motivou. Sim, porque a gente, né? Porque a vida vai exigir da gente vários momentos, né? Sim. Aí depois a gente fica duro como uma rocha. Aí não tem hate que derruba a gente, nada. Exato. E aí tá, beleza. Você continuou trabalhando, postando. Continuou... E aí, como é que foi o momento que virou a chave? Teve algum momento, assim, você lembra de algum acontecimento? Pois eu tive a oportunidade de voltar de começar a atender no interior da minha cidade, onde eu nasci, na Bahia, que começou a ter voos diários logo depois que o meu pai morreu. E os atendimentos em Belo Horizonte estavam mais tímidos, né? Demora para a gente pegar na clínica, né? Só que aí eu alugava horários e aí postava conteúdo. Então, pagando a hora ali, não tem paciente, gravava conteúdo, gravava coisa, abria caixinha. Aquelas caixinhas que a gente abre fantasma, né? Você sabe, abre, responde. Sim. Enfim. E aí, lá no interior, foi assim, a minha grande virada de chave, porque lá eu comecei a não ter 100 fãs, eu tinha, sei lá, eu tive 1000 fãs. A minha agenda lá, porque vinham pessoas com quadros de alopécias, assim, gravíssimas, que eu levava para discussão de colegas dermatos, falavam, onde você achou essa alopecia? Veio lá da zona rural e todo mundo tratando mal, com vitamina, aquelas coisas assim. E aí vinham pessoas do interior, de carro de roça para consulta. Mas eles te conheceram do Instagram? Do Instagram. Entendi. Então eles foram os meus primeiros fãs ali, e aí eu estava com a agenda fechada no ano, rapidinho lá, e aqui em Belo Horizonte começou a encher por tabela. Entendi. Porque aí eu postava os resultados de lá, né, e aí começou a puxar para cá, porque aqui foi um pouco mais difícil. Mas sem dúvida a virada de chave foi eu ter voltado para o interior, e eu fiquei assim 2 anos e meio, até um momento que não tinha mais como ir, né, consegui manter alguns online, consegui direcionar, mas tem um momento também que a gente tem que fazer umas escolhas, né? Mas a minha virada foi essa, e sem dúvidas o que contribuiu para minha consulta, subir o ticket, tudo foi o Instagram. Sim. As pessoas olham o Instagram e sem dúvidas também a sua reputação no Google, né? Sim. Então, assim, é claro também que a gente mantém aquela reputação no Google, porque eles vão no Instagram, mas eles vão conferir quem é você ali no Google, né? Se tem reclamação. Então, a gente tem que ter, né, uma boa página ali no Google Meu Negócio. Eu aconselho muito quem está começando a fazer isso. Mas o Instagram é uma obrigação. Obrigação, é o básico, né? Não existe mais a gente falar, né, Vitor, ponto com, ponto fora. Eu acredito nisso e eu falo por mim hoje, como assim um médico? Eu quero um médico, qual o seu Instagram? Eu não tenho, mas assim, eu não consigo te ver mais num livro de um plano de saúde, né? Eu não consigo te conhecer por só uma consulta. Eu quero te ver, eu quero ver o que as pessoas falam de você, quero ver, né? Assim, tem gente que pergunta, Vitor, você acha que o paciente ainda olha, ou ainda não, né? Você acha que todo paciente olha o Instagram do médico antes de ir na consulta? É lógico que olha, todo mundo olha. No pronto-socorro, quando eu estou de plantão no pronto-socorro, às vezes eu marco um retorno para ver como é que a fratura está indo, essas coisas. O paciente sempre fala, eu saí daqui, eu vi no carimbo, eu pesquisei no Instagram, eu vi que você tem um Instagram, né? A gente estava te olhando lá, você estava viajando. Sempre olham, sempre. Se ele não te falou nada, é porque ele não quis te falar, mas que ele olhou, ele olhou. Olha. Então, isso aí realmente é muito básico. Hoje são quantos seguidores? 533. 533 mil seguidores. E é muita gente. Muita gente. A gente perde, você sabe, a gente perde a dimensão, né? Igual quando a pessoa emagrece muito, você está muito magra, você fala, a gente não sabe mais se a gente está magra. Eu não vejo assim. Mas assim, eu não vejo assim, e aí as pessoas que têm esse mesmo tanto que eu também, eu não vejo assim.
Entendeu? Então eu Sim, não sim. consigo dizer, mas o que eu posso dizer é que sim, eu sou muito grata ao Instagram. O Instagram que me deu tudo que eu tenho hoje. Sim. E aí teve algum momento no Instagram que você disse dos 250 mil seguidores. Antes desse vídeo, você já era grande? Eu tinha 100 e poucos mil. Cento e poucos Mas mil. eu fiquei muito tempo nos 100 e poucos mil, né? Aham. Mas do 0 até os 100 e poucos mil, como é que Nossa, foi? demorou muito. É? Muito. Quanto tempo, mais ou menos? Olha, do 0 aos 100 e poucos, uns 3 anos. 3 anos. Aham, Postando todo dia. postando todo dia. E aí sempre foi um crescimento constante e não uma porrada igual foi aquele. Sempre constante, né? Sim. Sempre fiz tráfego, né? A gente faz tráfego para crescer base de seguidores, eu sempre fazia, né? Criei produtos digitais no meio do caminho, Uhum. mas essa porrada que eu falo foi maravilhoso, foi, mas gente do céu, foi um pesadelo também. É? Porque em uma semana entraram 250 mil pessoas na minha casa. Foi uma invasão da MST. Sim, exato. E chega gente de todos os tipos, chegam pessoas que não conhecem a história, então chegam pessoas te chamando de todos os nomes. Eu fiquei doente. Sério? Foi uma coisa absurda o que eu passei. Que isso? Eu lembro, foi um domingo que eu acordei, aí eu tinha milhares de notificações e começaram. E até no outro sábado tinha 250 mil seguidores. O Rafa Brito até fez um post. Como que chegou? Eu lembro. Mas por que chegou? Porque eu também tinha uma casa toda arrumada, né? É, Então eu tinha muito conteúdo, as pessoas ficaram. Porque eu nem acho que viralizar é legal. Se você não tem, concordo. né? Você viraliza para uma coisa nada a ver, e aí a pessoa vai falar, não, mas eu vejo vários vídeos virais que eu só vejo. E você clica no perfil da pessoa, às vezes, você vai ver, tipo, Não vai acrescentar tem por que eu nada, ficar né? aqui. E hoje a gente tem cada vez mais selecionar o que a gente está consumindo, né? Exato. Eu, pelo menos, sou bem criteriosa. Concordo, eu também. Mas vamos lá de trás para frente. Para quem está querendo começar hoje, assim, não há dúvidas do quão importante é isso financeiramente, em termos de demanda de consulta, você já falou aqui várias vezes. Mas para quem está querendo começar, às vezes está com vergonha ou não sabe. Porque o que a gente vê? A gente vê médicos que querem gerar demanda, porque a gente sabe como é que o mercado está, etc. Querem gerar demanda, mas eles não sabem exatamente como e contratam uma agência. Contratei uma agência, a agência falou assim, não, beleza, deixa comigo, eu vou fazer um post por dia. E o que a agência faz no final das contas são aqueles posts institucionais, fotinho, oi, eu sou o doutor tal, minha formação é tal, tudo escrito, aquele negócio que ninguém tá nem aí, ninguém lê. E aí não dá certo, claramente não dá certo, o médico paga um dinheiro alto, é caro essas agências, e aí ele reclama depois de um mês, fala assim, olha, eu paguei, não deu certo, fiz tudo que ele me pediu, mas não deu certo, eu vou parar com isso. Assim, eu sei que é o caminho errado, mas o que você vê disso e o que você sugeriria para a pessoa fazer de diferente nesse início? Eu acho que a agência exige um amadurecimento muito grande, porque você tem que ter arguição ali, né? Eu nunca faria esse caminho da agência, a gente sabe que esse é o caminho de agência de post fixo, a agência ela tem que trabalhar com você. Então, se você está começando do zero, a primeira coisa que você tem que fazer é contar a sua história. A sua história tem que ser seu primeiro post, assim, porque com certeza você tem uma história que te levou até aqui, né? Ou que pelo menos quer te levar a algum lugar. E porque essa história humaniza e faz as pessoas falar, quem é você? Tá. E você escolher ali o que você quer. Você não pode hoje criar um Instagram, eu acho que as pessoas se perdem um pouco isso, né? As pessoas acham que todo mundo é famoso hoje. Então, eu tenho pessoas, amigas minhas, que falam, ai, gente, hoje não fui na aula de piano, porque não sei. Tipo assim, quem quer saber que você faz aula de piano? Não é sobre você, né? Exato, tipo assim, a vida, hoje eu tenho muita dificuldade, isso é um tema muito sensível para mim, talvez você vai ter uma opinião diferente da minha, mas é porque eu já tive alguns problemas com exposição de vida pessoal, né? Posso até falar disso, não tem problema, mas eu acho que ela tem que participar da sua vida, mas tem que ter um limite, porque você não é tão importante, então no momento a pessoa não quer saber o que você comeu no café da manhã, quer saber o que você vai fazer por ela, porque você vai fazer jus dela estar te seguindo, né? Sim. E começar com uma linguagem simples, né? Assim, chamar lesão de pinta, chamar coisa, porque é isso que humaniza. E é isso que faz, esse doutor, né? A gente quebra barreiras ali. E constância. Eu não gosto de aparecer, ou não fiquei bonita no vídeo. Não dá para editar, não dá tempo, gente. O dia tem 24 horas, você vai ter que dar plantão, você vai ter que cuidar, às vezes você é de família, você vai gravar daquele jeito, com o que deu ali,
E isso vai melhorando. E depois você vai ver essa trajetória. Faz do jeito que dá, depois você vai melhorando no caminho. Exatamente. E algumas coisas, então, ó, vai anotando aí, gente, manual. Então, coisas que eu percebi que você falou. Primeiro, ser constante. Pô, você é constante há 6 anos? 7 anos? 6 anos. 6 anos. Seja constante. 2, mostre o lado pessoal, mas com limites. Seria isso. Com muito limite. Com muito limite. Eu até acrescentaria, seja intencional no que você está querendo mostrar. Exatamente. Né? Não é porque a Virgínia mostra as crianças dela, o que ela está fazendo, o que ela comeu, que horas que ela dormiu, o que ela fez quando ela acordou, que você também precisa fazer isso. Exatamente. É muito diferente. Não é todo mundo que está no Instagram interessado. que está interessado nisso, e não são todos os creators, todos os criadores de conteúdo que precisam se posicionar da mesma maneira. Exatamente. A Virgínia, ela é blogueira. Blogueira. Muitas pessoas seguem ela para ver o que ela faz mesmo. Ela é bonita, ela é rica, ela tem crianças legais, tem várias polêmicas que envolvem a vida dela. Então tem gente que segue ela muitos milhões de pessoas seguem ela para ver a fofoca. Exatamente. E é isso. Mas você, alecrim dourado aqui, que mora em Belo Horizonte, que é ortopedista, que é anestesista, que é dermatologista, ninguém quer saber das fofocas da sua vida. Porque meu filho hoje, ele acordou vomitando. Porque eu fui na aula de piano. Ninguém quer saber, ninguém quer saber isso. Então, seja intencional no que você tô vai mostrar. Ninguém reparou. Ninguém tá nem aí. Gente, desculpa, eu tô sumido. Não, ninguém tá nem aí. Até porque o Instagram, ele te entrega, né, X vezes por semana para todo mundo. Então, assim, você é sumidinha mesmo. Você é sumido porque o algoritmo te deixou sumido, não porque você deixou de postar. Não, então. Isso pra mim é uma coisa que eu tenho pavor. Você tá sumido? Eu dei uma sumidinha? Dei uma sumidinha. Então assim, não pense que você é o centro do universo do Instagram. Tem muitas outras coisas acontecendo. Você é simplesmente alguns segundos na vida, no dia da pessoa. Então, não, assim, médico não tem que ser blogueiro, não tem que tentar ser blogueiro, é muito diferente o business. Muito. Então, mostre a sua vida pessoal, mas para a pessoa se conectar. Então, seja intencional no que você vai mostrar. Então, se discordar, me fala. Não é mostrar tudo, não é abrir o jogo, não é mostrar onde você mora, como que são seus filhos, o que seus filhos estão, onde que é a escola dos seus filhos, não. Pelo menos na minha opinião, é mostrar que você tem um filho, tem uma família, eu gosto, meu hobby é esse aqui, para gerar conexões, porque a pessoa, ela vai se conectar com você, depois ela vai interessar no que você faz. Porque você pode ser a pessoa mais competente do mundo. Se a pessoa, eu achei ela chata, ela gosta de ouvir rock and roll, eu detesto, acho que é do capeta, rock, não, ela não vai se conectar com você. Então, mostre ali o seu lado humano, mostre o seu lado pessoal, mas sendo intencional, sem querer ser blogueiro. Assim, por exemplo, dentro do que eu faço, até faria sentido eu ter uma rotina, mas não é da minha personalidade eu acordar todos os dias. Porque assim, eu sou saudável, mas tem dia que eu quero comer biscoito de maisena com manteiga e café, gente. Sim. E aí eu vou botar, né? Assim, então, assim, não espere que eu vou fazer. E outra, eu não tenho a menor paciência de fazer aqueles pratos bonitos. Aí você faz o ovo deu errado. Eu não tenho. Vai ficar mal quero botar um jogo americano, então eu não optei por esse lado. Conecto um pouco com o que eu gosto, porque eu gosto de vida saudável e tudo. Não conecto todo dia que eu tô na academia eu postar. Eu falei, gente, eu vou pra academia todo dia, mas não preciso postar, só ficam sabendo só. Mas é claro, isso é o meu jeito de ser. Porque a exposição também tem um preço, né? Então as pessoas se dão no direito de interferir na sua vida. Você quer falar da experiência ruim ou não? Não, as minhas experiências ruins foi assim, por exemplo, eu já me relacionei, e aí aí eu postava muito a pessoa no começo, e aí eu comecei a diminuir a postagem, as pessoas, uai, cadê o seu marido? Cadê isso? Separou? Mas separou por quê? Tá namorando? Tá não sei o quê? Assim, essas coisas, como a minha personalidade não permite que as pessoas intrometam, e as pessoas se dão o direito de intrometer, né? Sim. Então, aí é uma escolha que desde o começo a gente tem que fazer, né? Porque pode ser que você está começando agora e a sua vida é interessante e você vai ganhar por ali, mas eu acho que o médico não. Também acho que não tem muito vejo ganho, sentido. não. Agora, é claro, você e a sua esposa, vocês são um casal que inspiram. E aí é diferente, a intencionalidade de você trazer para a família, para valores, para a religião, para a economia, para a finança de casal, compartilhar uma viagem, as pessoas gostam de ver isso. A gente também não pode ser muito robotizado, isso eu também sei. Exato. Então eu também posto a minha vida pessoal, porque eu sei que as pessoas gostam, mas eu doso muito dentro do meu conteúdo. É sempre uma dúvida que eu e a Bruna sempre temos, assim, do que mostrar e como mostrar, porque não há dúvidas de que a nossa rotina
vende, entendeu? Aham. E hoje eu vendo para médicos e, de certa forma, quem compra de mim é que me admira, de certa forma, admira a Bruna, de certa forma, e se inspira no que eu faço e quer ter uma vida parecida com a minha. Então, Elas isso vende. Mas até que ponto eu tenho que expor? Então, é uma linha tênue ali de como você vai fazer a pessoa se conectar com você sem expor demais a sua vida, porque também tive várias experiências negativas por expor demais, entendeu? Muitas. Todo mundo. Vou até contar, acho que eu nunca contei isso, pessoal, em rede social e podcast. Há um ano, 2 meses para eu casar, a gente estava há 2 meses do nosso casamento, eu e a Bruna, a gente encontrou, ela estava rodando na residência lá no João 23, e eu estava trabalhando lá no R4, no João 23. E a gente se encontrou, a gente estava com roupa de bloco, eu com roupa de bloco, ela com um scrub lá. A gente se encontrou e a gente falou assim, ó, vamos encontrar na escada entre o CTI e o bloco, um trem assim. A gente encontra e a gente conversa. Aí, beleza, eu encontrei com ela na escada, e um tanto de gente passando na escada, pra lá pra cá, e fui despedir, dei um beijinho nela e voltei. Começaram a falar que eu estava ficando com uma enfermeira do João 23. Mandaram mensagem para ela, mandaram mensagem para as amigas dela. Que E eu realmente isso? trabalhava no João 23. E aí, imagina, um Meu- mês e meio, 2 meses pro casamento, as amigas dela falando isso, que Mentira, receberam Vitor, mensagem, não- chegou nela. E assim, tudo porque a gente é exposto, a gente é É. conhecido, de certa forma, em É. hospital. E me viram lá dando um beijo em uma pessoa que estava com um scrub no João 23. É. Não viram que era ela, ou não conheciam ela, e falaram isso. É muito Então, assim, complicado isso. poxa, então tem que tomar muito, muito cuidado. Muito, onde você tá, né? Por exemplo, assim, teve um post recente que eu até apaguei, porque eu tô com uma pessoa que eu Sim. não expus pra ninguém, e aí eu postei um pé numa viagem, um pé. E eu não tinha noção. E um pé foi mais um código nosso, tipo assim, nossa, a viagem foi gostosa, Ah, uma marca ali da viagem. Você não tem noção. O mais engraçado é que tem uma senhorinha que ela tem uns 60 e poucos anos, que eu adoro ela. Ela é bem simplesinha, ela, doutora, mostra foto do seu companheiro pra gente. ela é na boa intenção. Assim, ó, e tipo assim, as pessoas, e esse pezinho? E aí Nossa. eu apaguei, porque eu falei, não, deu uma polêmica, porque que eu não vou conseguir dar conta de acompanhar depois. É. Eu não vou mostrar depois o joelho, eu não vou... Exato. Então eu falei, eu cortei o pé, aí eu cortei o post. Corta pelo pé mesmo. Né? Então são essas coisas. E às vezes, assim, por exemplo, eu tô num lugar, às vezes as pessoas me olham e falam, essa pessoa deve me conhecer. Aí um dia eu tava numa maternidade, eu tava muito mal-humorada, porque eu tinha machucado o ombro, eu tava com muita dor, e eu não conseguia fazer ressonância, Aí eu entrei no elevador, eu tava muito mal-humorada. E aí a pessoa, falando com a filha, ela falou assim, ai, tá vendo, é ela, essa doutora que cuida do seu cabelo, nanana. E eu entrei no elevador, sabe assim, não cumprimentei, assim, até admito. E até isso a gente tem que se policiar, porque às vezes as pessoas estão ali, nossa, ela é toda simpática na internet, né, mas ao vivo, e às vezes ela pegou um minuto ali do seu dia que você não estava no dia bom. Então, esses Exato. cuidados cuidados também, quando a gente se expõe demais, acontece, né? Exato. Ninguém é simpático Ninguém o é tempo todo. robô, gente. Ninguém é robô. E porque é um personagem na internet. Mas você tem que ser um personagem mesmo. Você, até porque você não conversa pessoalmente com as pessoas como se você estivesse fazendo um Reels. Exato. Porque a gente estuda para fazer um Reels. Então tem que ter um gancho, eu tenho que chamar atenção, eu tenho que fazer um negócio diferente. Então, no meu caso, por exemplo, hoje, por exemplo, eu fiz um vídeo falando sobre a importância de linkar o seu Uber com a Livelo. Eu cheguei, a primeira frase foi, você está usando o seu Uber errado. Eu preciso captar as pessoas ali que estão usando a rede social. Na minha vida normal, cotidiano, eu não sou comunicativo desse jeito. Eu não fico, e é isso. Não, e as pessoas muitas vezes têm essa expectativa. E não, você tem que ser um personagem em rede social. Quer ver na consulta. Todo mundo é. Às vezes você está na última consulta do dia e tem uma primeira consulta. Aí eu, doutora, tem 2 anos que eu planejo esse momento, você não sabe como eu assim... Mentira. Aí eu falo, meu Deus, eu não tenho energia para entregar essa expectativa. Exato. Aí a gente busca, né? Aí a gente fala, aí você tem que buscar uma força, porque eu tenho muito paciente que não tem tanta condição, mas juntou o dinheiro para pagar minha consulta. Sim. Porque já passou em várias mãos. E eu tenho pacientes que vêm, às vezes, de ônibus, de prefeitura, de coisa. E com o maior orgulho, amo atender essas pessoas. Vem e eu ajudo no que eu posso depois. Mas então, e é um dia, às vezes, que você atendeu várias pessoas, está cansado, ou não dormiu bem, ou tem uma questão familiar, várias coisas. Mas a pessoa, ela esperou, para ela é único.
Exato. Então, é aquele momento que é a hora que a gente trabalha doente, mexe, né? Você vai Exato. engolir seco e vai entregar, A fantasia ali. porque também não é justo, né? Exato, perfeito, concordo. Então, ó, já falamos de ser constante, exibir vida social, mas com muito cuidado e sendo Uhum. intencional. E a outra coisa, o que eu ia falar? Esqueci. Você falou que eu gostei muito. Conte sua história. Exato. Conte sua história. Eu acredito que dominam as redes sociais hoje, em todos os nichos, quem domina a narrativa. Uhum. Então, quem domina o jogo do storytelling ali, pessoas gostam de história. Então, assim, eu já assisti algumas aulas de storytelling para aprender e tudo mais, e uma delas me marcou muito, porque o professor lá, falava que o ser humano se conecta com histórias desde o início da humanidade. Então, quando não tinha televisão, quando não tinha rádio, quando não tinha nada, e hoje, até hoje em tribos indígenas, as pessoas se concentram para ouvir histórias de antepassados, histórias de guerra. Então se fazem rodinhas e para uma pessoa que está ali, o contador de histórias, contar, e aí ele desperta emoções nas pessoas, e a pessoa fica alegre, fica triste, e imagina. Isso o ser humano, ele é movido por histórias. Então você só vai conseguir realmente dominar o seu nicho, dominar a narrativa, se você for um bom contador de histórias. E todo mundo tem uma história legal. Todo mundo tem uma história legal. Basta você realmente se estudar a sua história e falar assim, olha, como que eu posso contar isso de forma interessante? Como que a pessoa vai se conectar com isso? Se eu tivesse aqui numa rodinha, que não tem televisão, tivesse rádio, não tem rádio, e eu preciso comover as pessoas, eu preciso entreter as pessoas, como eu contaria minha história? Como eu faria minha história ser divertida, minha história ser emocionante? Então, realmente, contar a história. Mas eu não tenho história. Eu estudei na faculdade, fiz dermatologia, depois fiz tricologia. Não, mas alguma coisa te motivou para fazer medicina. Talvez o seu avô, talvez o seu pai, talvez você tenha a história do seu pai que infelizmente faleceu, mas que, poxa, contou. Não tem como não tá, né? Alguma coisa tem, sabe? E assim, e você não poupar o que você quiser realmente passar. Por exemplo, o meu primeiro post de medicina do cabelo é a minha história nua e crua. Passei por um divórcio traumático, passei dificuldade, tive que conciliar, mas acreditava. E eu conto essa história toda, e por muito tempo virou o meu post mais curtido e mais comentado, porque as pessoas comentam muito mais isso do que aquela coisa. E tem que estar ali, porque a primeira conexão é ali. Então, eu acho que o primeiro post seu tem que ser quem é você, depois o que você faz. Sim. Porque isso tem que ficar claro, independente se você está fazendo vídeo, porque a gente entra em perfis, hoje a gente não sabe o que a pessoa faz. Né? O que você faz, assim, o que você oferece? Você é médico, mas você é um médico, você atende ainda, o que... E essa clareza, ela tem que estar ali, né? A gente sabe que tem que estar ali nos 2 primeiros posts ali. Então, começa o Instagram assim. E como que você faria hoje? Contar a sua história. Beleza, a pessoa acabou de formar, já se especializou e tudo mais, quero começar no Instagram. Como que você faria? Você faria um vídeo, uma foto? Eu faria um estático primeiro. Um estático. Porque as pessoas só começam a ter retenção quando você já se tornou interessante para elas, né? Uhum. A gente sabe disso. Então, primeiro eu faria um estático. Eu tenho esse post, eu sou a Ludmilla, eu vim do interior da Bahia, tem Legal. foto lá eu com piolho, pequenininha, mastigando chiclete, Legal. né? E nasci assim, e contando a minha história num carrossel todo, e eu cheguei até aqui, passei dificuldade, dei FIES, e muita gente tem a mesma história, muita gente vem do interior, muita gente está trabalhando pagando FIES, muita gente. Então, eu não contei nada para romantizar, eu conectei porque as pessoas também estão vivendo Sim, isso. as pessoas também têm história. E tudo bem, né? E maravilhoso isso, né? Exato. Então, virou um motivacional. Sim. Então, assim, e é engraçado que ano passado, retrasado, eu fui num congresso de dermatologistas, que a gente sabe que existe todo esse preconceito, né? Mas o fato de eu nunca ter entrado nesses protocolos picaretas, eles me respeitam muito, né? E eu tô sempre em contato com eles nos congressos e tal. E aí, ano passado, eu fui e tinham pessoas novas entrando em pós de dermato, que eu sempre falo, gente, faça residência, vocês são muito preguiçosos. Eu estava tentando sobreviver, mas assim, façam residência, o caminho foi muito mais difícil para mim. Eu gastei muito mais no final, porque o conhecimento bom, ele está muito caro, né? Muito. Tipo, eu fazia extensivo de tricologia 12 mil, completamente online, só para fazer uma atualização, mas ok. E aí essas pessoas falavam assim,
Nossa, eu te sigo, você me inspirou. Gente, eu fiquei chocada, porque eu estava num congresso com o Hudson, vários dermatologistas, mas a pessoa se conectou a mim porque ela sabe que ela veio ali de onde eu vim, mas eu falo, mas eu quero que você seja melhor, né? Sim. Então, o caminho para mim foi o que eu tinha, aquilo ali. Mas eu fiz residência, fiz R1 2 vezes, foi uma luta danada, mas eu estava tentando pagar meu aluguel e sustentar minha filha, e meu marido reduziu a pensão um quarto. Agora você, que tem 20 e poucos anos, Ah, que são faça 3 mais. anos, Não né? são nada. Eu ouço né? muito isso. Ai, porque são 3 anos. 3 anos, E gente. isso é um problema na medicina hoje, porque as pessoas não experimentaram a dor ali de ser residente, né? Porque o residente... Então, assim, infelizmente as pessoas estão encurtando o caminho. E eu não defendo isso. Várias vezes eu falo isso, até para... Eu tive mentoria com médicos, né, que queriam fazer a migração como eu, são pessoas mais maduras, e as pessoas falavam assim, mas eu ainda estou insegura, no final o que eu vou fazer? Eu falei, você vai fazer o mesmo caminho que eu. Vai demorar muito você ficar segura, infelizmente, porque o caminho não é o mais fácil, muitas vezes é o mais difícil. Só um adendo a isso, eu estava num congresso semana passada em São Paulo, da minha especialidade, ortopedia pediátrica, e a gente estava tendo uma assembleia depois da sociedade, e um dos diretores lá, que era responsável pela comissão de ensino e treinamento, apresentou uns números mostrando a queda do número de residentes de ortopedia e ortopedia pediátrica nos últimos 5 anos. E ele falando assim, gente, eu não sei explicar isso aqui. Tipo, tá cada vez pior, cada vez menos pessoas fazem a prova, cada vez menos pessoas entram na residência. A gente não sabe se é um problema nosso, a gente tenta melhorar, mas as pessoas não estão entrando. E cada vez tem mais médico. Então, como é que essa conta tá, né? Assim, era para estar mais difícil, né? Exato. Então, tem alguma coisa errada, mas é muito claro que vai vencer quem é um ultra especialista e que escolhe o caminho difícil. Porque tem muita gente ficando concentrada aqui. Exatamente. Eu dei uma sorte, porque eu garimpei uma área nova na medicina, né? Então, hoje eu me posiciono, mas assim, hoje já não seria tão fácil assim, eu tenho certeza. A barreira de entrada é muito Porque antes as pessoas não sabiam direito que era tricologia, né? Sim. Hoje os próprios dermatos já se posicionam como tricologistas. Sim. E o paciente hoje, ele fala, eu fui num dermato, eu quero um tricologista. Ele quer um dermato Ele já entendeu. Ele já entendeu. Né? Então, assim, não é fácil mais. Quem fez, igual madeirística. Exato. Tenta outra coisa. E aí, beleza, como é que você faria para executar todo esse plano aí, de ser constante, de mostrar e tudo mais? Como que você executaria hoje? Você faria um curso para aprender? Você contrataria alguém? Contrataria a agência? Como que você faria? Eu acho que sozinho, assim, porque pensar assim, do zero é muito difícil. A agência, ela tem que te direcionar. Mas o operacional você que vai fazer. Então, não existe... Eu encaro o Instagram como um trabalho. Então, quando você descansa, nunca. Nem quando eu estou viajando. Quando eu estou viajando, eu vou fazer minha mala, tem produtos que eu levo para viagem, porque eu tenho que fazer conteúdo de cabelo na viagem. Todos os lugares. Eu acho que eu nunca falei 15 dias, eu vou viajar 15 dias e sei lá. Nunca. Então, eu não tiro férias há 6 anos, mas aí a gente ressignifica, né? Então, eu tento deixar algum conteúdo pronto, mas você tem que encarar como trabalho. Que nunca tira férias. E você mesmo disse que às vezes no início ia para o consultório para gravar conteúdo. Exatamente. A pessoa acha que ela está perdendo tempo com isso. Não. Porque eu vou pagar. O que é a diária ali, o turno do consultório, em relação à possibilidade de conversão que pode vir de algum vídeo muito que você vai mais gravar barato, lá. às vezes, do que às vezes contratar um videomaker e tal. Por quê? Porque você está ali, você pega um bom propé, uma iluminação, você já está arrumado para atender, você vai gravar vários conteúdos, leva às vezes 2 trocas de roupa. Então, assim, hoje com inteligência artificial, então, nem se fala. Nossa. Te dá um calendário de 30 dias, você não tem nem tempo para executar, né? Sabe o que eu faria? Eu ia conversar com o Cláudio, o ChatGPT, e falar assim, olha, eu sou um médico X, sou ortopedista, moro na cidade tal, quero começar a me posicionar no digital. O que você me sugere? Como que eu faria? Você acha que eu devo fazer algum curso? Eu quero aprender técnicas de edição aqui, como falar melhor, como contar histórias, como ter uma melhor oratória. E iria conversando, pedir para ele fazer roteiro, sugerir ganchos. Exato. Com a inteligência artificial fica muito fácil hoje em dia.
tem muito conteúdo de graça em Instagram, tem muito conteúdo de graça no YouTube para você aprender também. Direcionar o algoritmo também para o que você quer fazer, porque hoje em Exato. dia nada se cria, tudo se copia, né? Exato. Então você vai fazer um formato diferente, mas a bola da vez, sei lá, sai um negócio do minoxidil, a bola da vez. Aí eu vou ter que falar daquilo, porque tá todo mundo falando, então assim, é isso. E saber usar com inteligência a inteligência artificial também, né? Exatamente. Porque ela também é terrível. Exatamente. A minha é treinada no chicote, a minha é no chicote, mas... Exato. E aí uma outra coisa, você falou aí, né? Ah, porque minoxidil saiu não sei o quê, o minoxidil é a bola da vez. Tem gente que fala assim, isso já tá todo mundo falando, não quero falar. Gente, mas quando você começa a criar uma audiência, as pessoas querem ver ouvir você sua opinião, falando. lógico. Quando tem alguma polêmica na medicina, alguma coisa política na medicina, as pessoas já me mandam no direct. Já tem um tanto de gente que já falou. Eu também. Mas as pessoas me mandam porque elas querem saber a opinião do Vitor, da Ludmilla sobre isso. Então não fica achando que, todo mundo já viu, todo mundo já viu. Não, as pessoas não viram. Nossa, Vitor. E assim, de cabelo, todo dia lança um trem. Então, todo dia, doutora, e é verdade? Isso é bom? Isso procede? Dá até uma canseira, né? E quando eu vejo que tem muita gente falando a mesma coisa, eu falo. Você fala o quê? Aí eu falo, não, vamos posicionar sobre isso. Sim, porque entendi. a vontade de falar, gente, não é tudo picaretagem. Mas quando eu vejo que tem muita gente falando, aí eu vejo pela estatística. Entendi. Porque toda hora tem alguém inventou uma coisa de cabelo, né? Não sei se você já percebeu isso. Eu que fiz transplante há 1 ano e meio. Seu algoritmo deve estar te deixando louco. Tá doido, era o dia inteiro isso. Era tudo dava queda de cabelo, creatina da queda de cabelo, tudo. Eu falava, meu Deus, vou ficar louco, eu tô ficando careca mesmo, porque eu tô vivendo. Pois é. Então é muito difícil isso. Mas eu concordo com você, eu acho que a gente tem que colocar energia no negócio. Tem médico que acha que vai delegar e vai resolver. Depende 100% de você. Você pode ter pessoas para ajudar. 100%. Beleza, depois vou contratar um estagiário, vou contratar alguém para editar o vídeo, mas você que tem que colocar energia, não tem jeito, o negócio não vira se você não colocar energia. Eu tenho vergonha, então você vai fazer, eu não sei falar, então você vai focar em aprender oratória. Você vai pegar assim a sua habilidade assim que você fala assim, essa não dá. Sim. E você vai focar nela. Mas você vai sair um pouquinho da zona de conforto também, de não se julgar tanto, de não esperar, não, eu não fiquei bem, eu gaguejei. Não tem problema não. Exatamente. Né? E assim, eu também tive que aprender, eu não sou, eu já tenho mais de 40 anos, então eu não vim desse negócio de aprender edição, mas teve uma hora, no meu momento, que eu dependia do meu marketing para tudo, e eu queria aquele conteúdo para aquele minuto, que eu sou imediatista também. Sim. Aí eu tive que aprender, aí eu fiz cursos, né? Então assim, eu faço uma edição de CapCut, eu faço coisas para agilizar ali o trabalho. Então assim, a gente tem que colocar a mão na massa. É chato, mas aprende, entendeu? A gente já aprendeu coisas muito mais difíceis da medicina. E o Instagram, gente, ele realmente, ele valoriza quem tá ali toda hora, né? Então, assim, a gente tem que estar toda hora produzindo alguma coisa relevante também. Com certeza. Não é só você mandar uma foto de, estou indo pra academia. Não, o que você ganhou ali? Exato. Como que a pessoa pode aprender através disso? Aí eu, às vezes, entro assim, gente, olha só, nós somos médicos, então o conteúdo de saúde, ele engaja muito. Por exemplo, eu estou na academia, mas eu falei assim, para você não ser considerado sedentário, você tem que fazer X minutos de atividade moderada. A caminhada não conta, porque você tem que estar um pouco ofegante. Então, você faz uma caminhadinha. Então, a gente coloca dados interessantes na nossa rotina, e aí você criou um storytelling intencional, não só você postando ali, porque você não está ali para... Você não está no Tinder, né? Exato. Você está ali para, né, inspirar a saúde, mas falar assim, trazer alguma coisa interessante. Né? Exato. E é isso. É muito difícil. É realmente difícil. Toma tempo, toma energia, mas tem retorno, concorda? Concordo. E, inclusive, falando de retorno, você poderia dizer que teve muito retorno financeiro depois que você começou a se posicionar? Você acha que é outro patamar? Outro patamar. De ticket de consulta, de tudo. Então, assim... não tem como. Agora, uma coisa, paciência. Tem que ter paciência. Que eu acho que hoje as pessoas não têm. Então, você não vai... eu fiz um post, deu 10 pessoas. Você vai ter que fazer 20, 30, 100, e vai continuando. Se você acredita que você é bom naquilo, que você... Né? Você tem que fazer projeções a longo prazo, Vitor, porque eu acho que as pessoas estão fazendo projeções muito a curto prazo. A curtíssimo prazo. 6 meses, não deu. Nem 6 meses, tem gente que fala 1 mês, poxa, paguei lá o consultório para ficar, atendi 2 pacientes, gravei vídeo, não deu. Gente,
calma, É, tenha paciência, é. demora para ter retorno. Mas chega. Exato, mas chega. E aproveitando essa deixa aqui de retorno, uma curiosidade, quem cuida do seu dinheiro? Você mesmo? Como é que você faz? Tem alguém que te ajuda? Não sou eu, o meu irmão, Aham. desde novinho, meu irmão gostava daqueles negócios de, esqueci o nome, bem antigo, assim, esqueci, de finanças. Aham. Então, nunca foi eu sou péssima. Ele te ajuda. Ele me ajuda, aí eu tenho agora, né, essa consultoria, mas mesmo assim eu pergunto para ele, a gente tem tipo um negócio da família, assim, uma holdingzinha assim, tipo... Deve ser um family office. Só que aí a minha opinião nunca é levada em consideração também, meu irmão é médico oncologista, Aham. então assim, a minha mãe recebeu um dinheiro, então essas decisões de investir, de tudo isso, meu irmão é a grande voz, mas ele também tem um defeito, ele é muito conservador. Aham. E eu acho assim que a gente poderia ser um pouco agressivo, né? Mas como eu não tenho conhecimento de Sim. agressividade, eu só tenho a vontade de ser agressiva. Entendi. E minha mãe não me dá essa corda. Aí Então, seu irmão só fala assim, calma aí. O meu irmão, ele me dá todas as coisas, aí eu passo para o meu assessor e faço. Mas eu não me sinto segura de fazer nada sozinha. Não, entendi. Tá Nada, certo, tá certo. nada. Tem que ter ajuda mesmo. E eu acho que isso se encaixa em mais de 90% da realidade dos médicos. A gente Médico não não tem sabe, tempo, né? A não gente não consegue tem. ter tempo para estudar, tem que delegar para alguém de confiança mesmo. E deixa eu te entregar um presente aqui que o time de marketing lá da Arco preparou para você. Muito obrigada. Enquanto você abre aí, deixa eu só falar um pouquinho da Arco. A gente está falando de dinheiro, a gente está falando sobre cuidar das finanças. Vai aparecer agora para você um QR Code. Caso você tenha interesse em conhecer melhor sobre a Arco, a gente tem uma consultoria financeira exclusiva para médicos, hoje a gente é a maior do Brasil. A gente fala que o cuidado financeiro é 360 graus, ou seja, a gente atua desde o fluxo de caixa, a gente tem um software que sincroniza com contas, com cartão de crédito, a gente também atua na parte de investimentos, proteção patrimonial, blindagem patrimonial, sucessão. Então, tudo isso é para realmente o médico poder realmente ficar concentrado naquilo que faz diferença, no cuidado médico, na prática médica, e a parte financeira a gente cuida. Tá? Então, se tiver interesse, é só ler o QR Code que está aparecendo na tela que alguém do time da Arco vai entrar em contato para te explicar tudo. Tá bom? E aí, gostou? Nossa, adorei, obrigada. E assim, acho que você está no caminho super certo, menino prodígio, orgulho da mamãe, com certeza. Porque fica muito fácil você trabalhar com algo que você já, né? É igual eu falei com você só profissionalizou o que você já falava todos os dias ali. E eu tenho certeza que já é um sucesso. Eu te desejo muito mais. Obrigado, Lud, obrigado. Foi um prazer. Boa. Mas me conta, e aí, próximos planos, como é que tá agora a vida, medicina do cabelo, já pode falar alguma coisa aí de próximos planos, tá bom? Eu tenho um plano, né, assim, porque eu acho que todo mundo a gente tem que ter, assim, empreender não é fácil, igual esse negócio, várias vezes eu tenho que tirar o meu dinheiro, assim, ainda mais agora, nesse momento que eu tô, porque eu também tenho medo de empréstimo, essas coisas, não pego. Então, eu gosto de ver o negócio começar aos poucos, mas eu tenho um projeto, que é o meu projeto de vida, que ainda não posso contar. Olha. Mas eu tenho sim, porque eu amo a medicina, eu sempre vou ser médica, mas eu acho que o médico hoje tem que ter uma visão um pouquinho mais expandida, porque a gente não sabe. Né? A gente não sabe como vai ser. Né? E diversificar o risco, né? Exatamente, diversificar. Não depender só assim da nossa força física, né? Sim. Porque uma hora a gente vai cansar de fazer 60 horas de plantões, com certeza. 48, né? Então eu tenho esse projeto. Com certeza. Logo, e aí tem uma expectativa de quando as pessoas vão saber desse projeto? Esse ano, em breve. Esse ano, em breve? Poucos meses. Boa. Então fala o seu arroba também para as pessoas. Sei que você já falou algumas vezes durante o episódio, mas o que a pessoa pode esperar lá de entrar no seu O meu Instagram é Medicina do Cabelo, e eu divulgo conteúdos para leigos, para as pessoas, ensino as pessoas a cuidar do cabelo. Eu acredito que o cuidado do cabelo, ele pode ser feito por qualquer pessoa. Existem produtos baratos, maravilhosos, caros também, que não performam tão bem. Eu gosto também de divulgar doenças, de ajudar as pessoas a entender que elas têm um problema antes de virar um problema mais grave. E também eu trabalho com cabeleireiros, que é uma parceria que eu estou fazendo muito legal também de mentorar cabeleireiros. É uma Medicina do Cabelo, espero vocês lá. Que massa. E além de aprender sobre cabelos e tudo isso, você pode se inspirar. A maior parte da nossa audiência são médicos, né? Estudantes de medicina, médicos, recém-formados. E com certeza vão se inspirar no seu posicionamento, no seu jeito de criar conteúdo. Então, tenho certeza que as pessoas vão gostar muito. Lud, muito obrigado. Obrigada eu gostei a você, muito ótimo. mesmo. E para finalizar, eu queria que você deixasse um recado
pensando que a pessoa que ouviu esse episódio aqui, inclusive quem ficou até o final, não esquece de curtir, comentar, se inscrever no nosso canal, que ajuda muito. Queria que você deixasse um recado final para a pessoa que está assistindo e se inspira em você. Foi lá durante o episódio, viu medicina do cabelo, nossa, que legal, ela cresceu muito, ela tem um consultório cheio, ela consegue fazer várias coisas, ela se posiciona bem, eu gosto do jeito dela de criar conteúdo. Qual recado você daria para essa pessoa que está iniciando e quer dar o pontapé inicial nas redes? Comece hoje, porque se você não começar hoje, daqui a 5 anos você vai falar, eu poderia ter começado. Então nunca é tarde para recomeçar, e eu falo isso por mim, que eu estou praticamente recomeçando com 40 e poucos anos, e eu ainda tenho 40 e poucos anos de vida, então ainda tenho muito projeto pela frente. Comecem, tenham constância e sejam verdadeiros com o seu propósito. Exatamente. O melhor dia para começar foi ontem, o segundo melhor Exatamente. é hoje. Então, começa. Perfeito. Lud, muito obrigado mesmo. A gente está Obrigada a muito você, honrado. obrigada. Conte com a gente e muito sucesso para você. Obrigada. Até a próxima, pessoal.